Senhor a todos, eu sou o pastor Carvalho. Mais uma vez estou aqui diante deste vídeo para falar com você. E mais um dia desta campanha de oração, um dia bastante chuvoso. Mas mesmo assim não nos impede de fazer aquilo que tratamos, aquilo que prometemos ao nosso Deus. Amém? Antes de começar, eu quero citar alguns livros, um livro em particular, que é o livro de Gálatas, que diz assim, que qualquer homem que pregue outro evangelho que vá além daquele que já foi pregado por Paulo, aquele evangelho da liberdade, evangelho da emancipação do castigo pela lei, que seja amaldiçoado. A palavra anátema é amaldiçoado. Amém? E diz assim, o que me importa mais? O verso 10. Agradar ao homem ou a Deus? Se eu tentar agradar ao homem, não seria servo de Cristo. Amém, meu amado? Então não me importa o que você vai achar ou não, mas a palavra que eu vou pregar aqui, se você prestar atenção nesse vídeo, você vai ver que não é continhos de fada, historinhas, mas é Bíblia, pura e simples Bíblia. Eu quero que você preste bem atenção. Livro de Lucas, capítulo 16, o verso 16 diz assim: a lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem prega força para entrar nele. A lei e os profetas vieram até João. De João Batista para cá é anunciado a graça. É anunciado o reino de Deus. Amém? Verso 17 diz assim: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. E ela se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Verso 18: qualquer que deixar sua esposa e casar com outra, adultera, e o que casar com a repudiada pelo marido, adultera também. Ué, mas a lei de Moisés diz que você podia dar uma carta de divórcio para sua esposa? Então de qual lei estamos falando aqui? Porque essa lei aqui, ela vai de uma maneira contrária à lei de Moisés. Porque Moisés, a lei que Moisés entregou ao povo, ela permitia o divórcio. Ela permitia uma carta de repúdio. Então de qual lei Jesus está falando aqui? Hã? De qual lei Jesus está falando? Será que ele está falando da mesma lei que foi entregue a Moisés? Será que Jesus está falando da mesma lei? Eu acho interessante que algumas pessoas, né? Algumas igrejas, elas dizem que a lei, os 10 mandamentos é a lei moral de Deus. Onde que está isso na Bíblia, que os 10 mandamentos é a lei moral de Deus? Hã? Primeiro que Deus não precisa de lei, ele é Deus. A lei foi feita para que o homem não se perdesse, para que o homem não achasse um caminho errôneo e entrasse por ele. Vamos então, em Malaquias, capítulo 4, você vai ver agora para quem realmente é a lei, já que vocês gostam tanto de lei. Malaquias 4,4 diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual mandei em Horebe para todo o Israel. Eu achava que você era brasileiro. Eu achava que você tinha nascido no Brasil. Eu não sabia que você era israelita, não. Porque como que você, sendo brasileiro, você está debaixo do jugo da lei que é feito para um outro país? É? Por quê? A saber, estatutos, ou seja, leis, estatutos e juízos, ou seja, as leis e as condenação para aqueles que acabam quebrando essas leis. Então a lei foi feita para Israel. Israel. Amém? Essa parte de Malaquias quase ninguém lê, né? Mas vamos lá. Aí a Bíblia diz assim, então: louvado seja o nome do Senhor. Deuteronômio, falando da lei de Moisés, diferente da lei de Cristo, nós vamos entrar aqui agora. Deuteronômio, número 24, capítulo 24, verso 1, diz assim: quando um homem tomar uma mulher e não achar nela graça aos seus olhos, e achar nela coisa feia, ele lhe fará uma carta de repúdio, ele a dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Isso é a lei de Moisés. Mas a lei de Cristo, ela diz assim:
no verso 18, capítulo 16, verso 18, qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera, e aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, adultera também. Por que então? Então Jesus quebrou a lei? Jesus colocou uma lei mais pesada do que era, porque antigamente o homem simplesmente, a mulher acordou com o cabelo meio, não gostei da cara dela, ela fez alguma coisa que me chateou, vou largar. Se você tenta seguir a lei, meu irmão, você tem que seguir todas. Amém? Vamos ver aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Romanos 3:20. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Vamos voltar aqui? Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Se você quer se justificar na lei, você está lascado. Porque você não vai ser justificado pela lei. 3:21 diz assim: mas agora se manifestou sem a lei. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Como eu disse, a lei e os profetas falavam do Cristo desde Gênesis. Desde o princípio, a lei e os profetas vêm falando de Cristo. Mas a justiça se manifestou sem a lei. Quem é essa justiça? Quem é essa pessoa? Jesus Cristo, Salvador da humanidade. Onde está logo a jactância? Onde está logo a jactância? 3:27 de Romanos. É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Aonde está logo o orgulho? Onde está logo a soberba? Onde está logo, o se engrandecer? Isso é excluído pela lei das obras ou pela lei da fé? Me diga. 10:4 diz assim de Romanos: porque o fim da lei é Cristo. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Evangelho de João. Vamos ver por que mataram Jesus? Quem matou Jesus? E por que mataram Jesus? Evangelho de João 5:18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que era Deus o seu próprio Pai, se fazendo igual a ele. Por isso procuravam matá-lo, porque ele tirava, diminuía, porque ele quebrantar. Você sabe o que significa se quebrantar, meu irmão? É se rebaixar. Talvez você precise no dicionário. Significa se diminuir. Quando você se quebranta, você se diminui. Você se rebaixa. E Jesus, ele rebaixava o sábado, ele quebrantava o sábado. Isso está escrito em João 5:18. Amém? Agora vamos dar sequência para você entender mais. Gálatas 5 e o verso 3. E de novo protesto, isso diz Paulo. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Você segue o sábado? Amém. Você diz que as leis dos 10 mandamentos são a lei moral de Deus? Não é isso que eu vejo muitos falar? Que os 10 mandamentos são a lei moral de Deus? Eu nunca achei base bíblica para dizer que as leis são leis morais de Deus, porque Deus não fez leis para ele, ele fez leis para o homem. Então é a lei moral para o homem, não é de Deus. Tá? A lei foi feita para o homem, não foi feita para Deus. Deus não precisa de lei, ele é supremo, é Senhor, é Deus da glória. Voltando aqui, de novo o protesto, que todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. Porque a circuncisão era uma parte da lei. Era parte da lei. Assim como o sábado, carne de porco, assim como respeito a pai e mãe, assim como respeitar a mulher do próximo. Tá? Verso 4 diz assim: separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tende caído.
Separado estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Quem vai te salvar, meu filho? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Algum lugar diz que a lei vai te salvar? Onde a Bíblia diz que a lei foi incapaz de salvar. Jesus é quem te salva. Jesus é quem liberta, Jesus é quem cura. Eu espero que você aprenda mais de Bíblia e para de ficar estudando livrinhos que estão dando nas igrejas, falando a respeito disso. Nós não somos salvos pela força da lei, mas pelo amor e pela autoridade do nome de Jesus Cristo, pelo preço que Ele pagou na cruz. E que Deus te abençoe, em o nome de Jesus Cristo.